4 meses depois do casamento do meu filho, o fotógrafo me ligou com urgência. Dona Lígia, encontrei algo nas fotos. O que aconteceu, Henrique? Ele hesitou por um segundo, passando a mão nos cabelos. Eu quase não te liguei. Fiquei semanas tentando decidir se devia me meter. Mas depois do que eu vi, eu não podia ficar calado. Colocou uma pasta sobre a mesa de madeira. Estava revisando as fotos do casamento para o portfólio. Foi quando notei algo que não bati na edição final. Achei estranho, aumentei o brilho e... Ele respirou fundo. E acho que a sua nora não foi completamente honesta naquela noite. Meu corpo gelou. O que quer dizer com isso? Henrique abriu a pasta. A primeira foto mostrava a Laura, ainda de vestido branco, próxima à entrada de serviço do buffet, parcialmente escondida por uma cortina decorativa. Ela abraçava um homem de terno azul escuro, e definitivamente não era o Rafael. No fundo da imagem, dava para ver meu filho na pista de dança, rindo com os amigos, procurando a noiva com o olhar. Isso é impossível. Henrique trocou a imagem. Agora, Laura aparecia saindo pela lateral do salão, o relógio de parede marcava 22:12. Pouco depois, o mesmo homem deixava o salão por outra porta. 20 minutos se passaram antes de ela voltar, o cabelo um pouco fora do lugar, o sorriso ensaiado. Eu me lembrava. Durante o brinde, Rafael perguntou onde ela estava, e ela respondeu que se sentia tonta, que precisava de ar fresco. Henrique ergueu uma sobrancelha. Ela ficou 21 minutos fora. Minha voz saiu quase num sussurro. Quem é ele? Demorei para descobrir. O nome dele é Gustavo Alencar. Ele é primo da Laura e também o sócio oculto dela numa empresa de investimentos. Pisquei, sem entender. Sócio? Henrique abriu outro documento. Sim, Alencar em Campos Investimentos, registrada há 3 anos, o mesmo período em que a Laura começou a namorar o Rafael. Meu coração disparou. Ela nunca contou nada sobre isso. Ele espalhou as fotos sobre a mesa como um detetive montando um quebra-cabeça.
21h47. Laura e Gustavo juntos na lateral do salão. 12. Ela saindo. 22h14. Ele saindo. 22h33. Ela voltando. Tudo se encaixava. Henrique ligou o notebook e abriu uma pasta chamada Segurança. Consegui acesso às câmeras externas do clube. O vídeo mostrava a noiva atravessando o pátio coberto pela garoa e entrando num sedã prata estacionado no canto mais escuro. Dentro, o mesmo homem. Eles se abraçaram rápido e o carro se moveu alguns metros. 20 minutos depois, ela desceu sozinha. Meu estômago revirou. Henrique, o que é isso? Por que me mostrar tudo isso? Por que não falar direto com o Rafael? Ele respirou fundo. Porque tem algo pior, dona Lígia. Abriu outra pasta, escrita à mão. Registros financeiros. Minha tia, dona Alice, 72 anos, foi cliente dessa empresa. Investiu todo o dinheiro da aposentadoria, R$450 mil. 3 meses depois, o dinheiro sumiu. Senti o sangue desaparecer do rosto. Meu Deus! Eles aplicam golpes em idosos, viúva. Usam festas, contatos, confiança. E se o Rafael estiver na mira dela, ele será o próximo. As palavras bateram em mim como socos. Lembrei das vezes em que Laura perguntava sobre minhas economias, se eu já tinha pensado em investir melhor. Naquele instante, tudo se encaixou. Olhei para o fotógrafo. O que fazemos agora? Ele fechou a pasta com firmeza. Primeiro, descobrimos o que mais ela esconde. Depois, garantimos provas suficientes para entregá-la. A imagem do casamento ainda estava na tela. Os rostos sorrindo, o buquê no ar, os aplausos. Mas agora, eu só via um disfarce bem ensaiado. Naquela noite, o amor de mãe virou combustível para uma guerra que eu nunca pensei travar. E a mulher calma que eu era morreu junto com aquele sorriso congelado na foto. Se você acredita que o instinto de uma mãe nunca mente, fique comigo. A verdade que vem a seguir pode mudar tudo. Naquela noite, voltei para casa sem sentir as pernas. As luzes da rua passavam borradas pelo vidro do carro, e tudo o que eu conseguia ouvir era a voz do Henrique repetindo: eles aplicam golpes em idosos, viúva. Idosos, como a mãe dele, como eu. Dentro de mim, uma raiva silenciosa se misturava à culpa. Como não percebi nada? Como deixei meu filho se casar com alguém que escondia tanto? No semáforo, encostei a testa no volante e respirei fundo. O cheiro de chuva misturado à lembrança do perfume da Laura me fez querer chorar. Mas o choro não vinha. Veio só a certeza. Se ela pensa que pode enganar meu filho impunemente, está muito enganada. Cheguei em casa pouco depois das 10. O relógio da parede marcava o mesmo horário em que, segundo o vídeo, ela voltava ao salão do casamento. Uma coincidência que me arrepiou. Rafael estava vendo televisão, sonolento. Tá tudo bem, mãe? Tá sim, filho. Só cansada. Sentei ao lado dele, olhando o sorriso inocente. Aquele sorriso que ela havia usado contra ele. Pensei em contar a verdade, mas o fotógrafo tinha razão. Ainda era cedo demais. Naquela madrugada, sentei na beira da cama e abri o notebook. Pesquisei tudo o que consegui sobre a tal Alencar em Campos Investimentos. O site parecia profissional. Fotos de pessoas de terno, promessas de rentabilidade segura e um slogan frio. Confiar é o primeiro passo para crescer. Tentei clicar nas abas, mas a maioria não funcionava. Uma fachada perfeita. Peguei meu caderno de anotações e escrevi os nomes. Laura Campos, Gustavo Alencar. Embaixo, apenas uma pergunta. Até onde vai essa mentira? No dia seguinte, Henrique me ligou cedo. A voz dele estava mais firme. Dona Lígia, encontrei algo a mais nos arquivos. Pode vir aqui? Fui sem pensar 2 vezes. O estúdio parecia ainda mais sombrio sob a luz da manhã cinzenta. Henrique me recebeu com uma xícara de café e um olhar preocupado.
Tem certeza de que quer continuar vendo? Agora não tem mais volta. Ele abriu o notebook e mostrou um conjunto de documentos digitalizados. Esses são os registros da empresa. Veja a data de abertura, 4 anos atrás. E olhe quem assina como responsável jurídico. Aproximei os olhos. O nome estava ali, em letras frias. Gustavo Alencar Campos. Logo abaixo, um endereço. O mesmo condomínio onde a família da Laura morava. Eles começaram juntos, muito antes de conhecer seu filho. E o Rafael? Ela o usou para dar legitimidade. Pessoas boas atraem confiança. Aquela frase ficou latejando na minha cabeça. Pessoas boas atraem confiança. Henrique se recostou na cadeira. Dona Lígia, eu sei que isso é duro, mas precisamos ser rápidos. Essa mulher pode tentar sumir com provas. O que você sugere? Ele olhou para o relógio. Tenho uma conhecida na Polícia Civil investigadora. Posso pedir para ela verificar o CNPJ e movimentações. Mas vou precisar do seu depoimento. Tudo o que lembrar sobre a Laura, conversas, comentários, qualquer coisa. Peguei a caneta dele e anotei cada detalhe que vinha à mente. As vezes em que Laura perguntava sobre minha pensão, o interesse repentino pelo seguro de vida do Rafael, o convite insistente para que eu investisse, nem que fosse um valor simbólico só para conhecer o sistema. Enquanto eu falava, Henrique gravava num pequeno gravador portátil. O som do clique de REC ecoou no estúdio como um pacto silencioso. Eu prometo, disse ele. Não vou descansar até termos certeza do que ela fez. Agradeci com um aperto de mão. A palma dele estava fria, mas firme, a mesma de quem já tinha perdido alguém para um golpe parecido. Quando saí do prédio, percebi algo curioso. Uma mulher de blusa vermelha parada no outro lado da rua, fingindo olhar vitrines. Por um instante, achei que fosse coincidência. Mas quando entrei no carro, ela atendeu o celular e desviou o rosto. O coração acelerou. Voltei para casa por outro caminho. E naquela noite, antes de dormir, fechei as cortinas, travei as janelas e deixei a luz do corredor acesa. Não era mais apenas sobre o casamento do meu filho. Algo maior estava se movendo. E de alguma forma, eu já fazia parte disso. O dia seguinte amanheceu pesado. Mesmo o sol parecia sem brilho, como se o mundo também tivesse descoberto o que eu descobri. Tentei agir normal, preparar o café, abrir as janelas, mas tudo soava falso. Rafael saiu cedo para o trabalho. Antes de fechar a porta, me deu um beijo distraído. Mais tarde a gente almoça junto, tá, mãe? Assenti com um sorriso que não alcançou os olhos. Mal a porta se fechou, o telefone tocou. Era o Henrique. Dona Lígia, a investigadora que comentei quer falar com a senhora. Ela já tem algumas informações. Anotei o endereço num papel e fui. O prédio era discreto, no centro da cidade. E o nome dela, Carla Ferraz, estava na portaria. Quando entrei na sala, encontrei uma mulher de cerca de 40 anos, olhar firme, cabelo preso num coque apressado e uma xícara de café já fria na mesa. Sou a investigadora Carla. O Henrique me contou o essencial, mas eu preciso ouvir da senhora. Contei tudo. A ligação, as fotos, o vídeo do estacionamento, o nome do tal Gustavo. Ela ouvia em silêncio, às vezes anotando algo. Quando terminei, ela cruzou os braços. O golpe é antigo. Eles montam empresas de fachada, usam eventos para recrutar vítimas. Se a sua nora está envolvida, o Rafael corre perigo. Precisamos de provas diretas. E como conseguimos isso? Perguntei. Ela abriu uma pasta. Coincidência ou não, a Laura entrou com pedido de credenciamento para administrar uma carteira de investimentos nova, em nome do seu filho. Senti o chão fugir. Em nome dele? Sim. E o pedido ainda está em análise. Se aprovar, ela ganha acesso legal às contas conjuntas. A gente precisa agir antes disso. O plano foi montado em minutos. Eu fingiria aceitar o convite que Laura vinha me fazendo fazia semanas.
Uma reunião para melhorar minha aposentadoria. Henrique gravaria tudo do lado de fora e Carla coordenaria a escuta. Quando saí daquela sala, já não era só uma mãe assustada. Era uma mulher pronta para lutar. Na noite anterior ao encontro, quase não dormi. Revi cada lembrança com a Laura, cada sorriso, cada abraço que agora parecia mentira. Às vezes, o amor de mãe é o que mais machuca, porque ele nos obriga a enxergar o que não queremos ver. No outro dia, cheguei ao endereço que ela me mandou, um escritório envidraçado no 10º andar de um prédio comercial, com móveis minimalistas e cheiro de café caro. A recepcionista me ofereceu água e, segundos depois, a Laura apareceu. Impecável, sorridente, como se o mundo girasse ao redor dela. Haha, Dona Lígia, que alegria te ver! Senta, por favor. Preparei uma proposta incrível para a senhora. O tom era doce, mas os olhos, frios. Ela abriu uma pasta com planilhas coloridas e começou a falar sobre retorno seguro, fundos internacionais, lucro garantido em 4 meses. Eu apenas ouvia, fingindo admiração. É um projeto que o Rafael e eu queremos expandir para a família toda, disse ela, ajeitando o cabelo. Com o nome dele fica mais fácil conseguir aprovação bancária. As palavras me cortaram. Ela falava com naturalidade, como quem vendia bolo, não mentiras. A cada frase, eu via menos uma mulher e mais uma atriz. Mantive o papel da senhora curiosa. E quanto eu teria que investir? O ideal seria transferir todo o valor líquido disponível. Assim o crescimento é mais rápido. Ela sorriu. Mas aquele sorriso me gelou. De repente, a voz dela ficou mais baixa. E é importante não comentar nada com o Rafael até tudo estar pronto. Homens se assustam com números grandes. O coração martelou. Gravei cada palavra com o microfone escondido sob o colar. Mas e se eu quiser conversar com um advogado antes de assinar? Arrisquei. O rosto dela endureceu. Não é necessário. Advogados atrasam oportunidades. Essa é limitada. Se não fechar hoje, perde a vaga. Olhei para o relógio. Carla tinha dito que enviaria uma mensagem quando já houvesse material suficiente. 1 minuto depois, o celular vibrou discretamente. Temos o que precisamos. Saia com calma. Fechei a pasta fingindo gratidão. Adorei, Laura. Vou pensar com carinho. Ela forçou o sorriso de novo. Claro, mas não demore. O mercado não espera. Saí da sala com o coração na garganta. Cada passo até o elevador parecia 1 quilômetro. Quando as portas se fecharam, deixei escapar o ar que segurava há minutos. Peguei o celular e liguei para Carla. Conseguimos? Tudo gravado. A voz dela, as propostas, as menções ao seu filho. É o suficiente para abrir inquérito. Encostei na parede fria do elevador, as mãos tremendo. Não sabia se queria chorar ou rir. No fundo, uma parte de mim ainda desejava estar errada. Mas não estava. A mulher que meu filho amava era uma farsa. E eu acabava de provar isso. Se você fosse eu, teria coragem de entregar a verdade para quem ama, sabendo que isso destruiria o coração dele? Voltei para casa sentindo o peso de quem carrega uma bomba nas mãos. Eu tinha as provas. Mas também tinha um problema. Como contar para o meu filho que a mulher que ele amava era uma golpista? A noite caiu e o relógio parecia debochar do meu medo. Rafael ainda não tinha chegado. Olhei para o celular dezenas de vezes, imaginando o que ele diria se soubesse. E se ele não acreditasse em mim? E se achasse que era ciúme de mãe? A campainha tocou. Era o Henrique, com uma pasta sob o braço. Conseguimos as autorizações. A Carla vai prender a Laura ainda esta semana, mas precisa que a senhora venha à delegacia amanhã para formalizar o depoimento. Assenti, sem conseguir responder. Ele me observou por alguns segundos. A senhora tá bem? Sorri de canto. Não, mas vou ficar. Henrique respirou fundo e se preparou para sair. Antes de fechar a porta, virou-se e disse:
Sabe o que eu mais admiro na senhora? Essa calma antes da tempestade. É o tipo de coragem que não se aprende. Fiquei parada na sala ouvindo a chuva começar. Coragem? Não sei se era isso. Era mais um instinto, aquele que só uma mãe tem quando sente que o perigo está mais perto do que parece. Na manhã seguinte, fui à delegacia. Carla me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que misturava gratidão e pressa. Dona Lígia, o material de ontem é sólido. A gravação mostra tudo. A proposta, o pedido para usar o nome do Rafael e até a recomendação para manter segredo. Ela se entregou. Assinei o depoimento e sentei por alguns minutos na sala fria. Na mesa, pilhas de processos. Tantas vítimas. Tantas histórias parecidas. Gente que só queria segurança e acabou virando estatística. Enquanto esperava, vi Carla ao telefone. Entendido. Mantenham vigilância no endereço. Ela não pode sumir. Quando desligou, me explicou. A Laura ainda não sabe que a gente descobriu, mas está marcada para sair do país daqui 2 dias. O plano é prender antes do embarque. Meu coração disparou. 2 dias. Carla me olhou com um meio sorriso. E tem mais. Identificamos movimentações financeiras entre a empresa dela e uma conta em nome do tal primo, o Gustavo. Isso liga os dois diretamente. Então acabou. Ela negou com a cabeça. Ainda não. Esses golpes costumam envolver mais gente. Mas o primeiro passo foi dado graças à senhora. Saí da delegacia com o coração dividido. De um lado, o alívio. Do outro, a dor. Naquela noite, o Rafael chegou mais cedo. Trouxe flores. Pra você, mãe. Faz tempo que eu não te via sorrir. Apertei as flores no peito, tentando esconder o tremor nas mãos. Ele sentou no sofá, rindo sozinho. A Laura me ligou hoje. Disse que tem um projeto novo. Acho que tá crescendo no trabalho. Senti o sangue sumir do rosto. A Laura continuava fingindo, mesmo sabendo que o cerco estava fechando. Respirei fundo, lutando contra o impulso de contar tudo. Mas Carla havia dito: deixe a prisão acontecer primeiro. Sorri falso. Que bom, filho. Ela sempre foi ambiciosa. E eu admiro isso nela. Sabe, mãe, eu quero ser o tipo de marido que acredita nos sonhos da esposa. A frase dele me atravessou. Acreditar nos sonhos da esposa. Ele não fazia ideia de que o maior sonho dela era o dinheiro dele. Fui pro quarto disfarçando a emoção. Fechei a porta e sentei na beira da cama. O peso do segredo era insuportável. Peguei o celular, abri as fotos do casamento. Lá estavam eles, sorrindo, brindando, dançando. Imagens de uma farsa bem produzida. Passei os dedos sobre o rosto dela na tela e sussurrei: você ainda não me conhece de verdade, Laura. 2 dias depois, às 6 da manhã, o telefone tocou. Era a Carla. Dona Lígia, conseguimos o mandado. A prisão será agora. Se quiser, pode acompanhar daqui. Fui até a delegacia. Henrique já estava lá, tenso, observando as telas do monitor. As imagens vinham da equipe que seguia a Laura até o aeroporto. Ela usava óculos escuros, mala pequena e falava ao celular com um sorriso calmo. Por fora, elegância. Por dentro, um império de mentiras. Quando os agentes se aproximaram, ela pareceu entender o que estava acontecendo. Tentou correr, mas foi contida. O som da voz dela, mesmo distante, atravessou as caixas do monitor. Isso é um engano! Eu sou inocente! Henrique baixou o volume. Carla apenas cruzou os braços. Engano! É o que ela fez a vida inteira. Fiquei olhando aquela imagem congelada. A mulher que destruiu a inocência do meu filho, algemada, cercada, enfim, sem controle. Mas, junto com o alívio, veio a dor. Porque no fundo, eu sabia que o que vinha a seguir seria ainda pior. Contar pro Rafael. A verdade tem o poder de salvar, mas também de dilacerar.
E naquela manhã cinzenta, enquanto o sol tentava atravessar as nuvens, eu me perguntei: será que ele algum dia vai me perdoar por ter acabado com o amor dele? Quando a verdade chega, nem sempre traz paz. Mas às vezes, é o único jeito de salvar quem a gente ama. A notícia da prisão se espalhou rápido. Em poucas horas, o rosto da Laura estava em todos os portais de notícia. Mulher é presa em operação por fraude financeira e estelionato contra idosos. A manchete era fria, mas para mim, aquilo era pessoal. Cada palavra da reportagem parecia uma ferida aberta. Rafael chegou em casa no fim da tarde. O olhar dele estava confuso, quebrado. Mãe, o que está acontecendo? Estão dizendo que a Laura foi presa. Isso é mentira, né? Engoli seco. Carla me disse para esperar, mas eu não podia mais mentir. É verdade, filho. Ele empalideceu. Por quê? Ela usava o nome das pessoas para aplicar golpes, inclusive o teu. Por um instante ele não reagiu. Depois a raiva. Você tá inventando isso, mãe. A Laura não faria isso comigo. Tentei me aproximar, mas ele se afastou. Os olhos marejados, o corpo rígido. Você sempre teve implicância com ela. Sempre achou que eu merecia alguém diferente. Aquela frase me partiu ao meio. Rafa, não é isso. Eu só tentei te proteger. O proteger de quem? Da mulher que eu amo. O silêncio entre nós pesava mais do que qualquer palavra. Até que ele olhou para mim, o rosto já molhado de lágrimas. Eu confiei em vocês dois, em você e nela, e agora não sei em quem acreditar. Saiu batendo a porta, deixando o cheiro de café frio e culpa no ar. Passei a noite sem dormir, revendo cada decisão, cada momento em que eu podia ter feito diferente. Mas a culpa não adianta quando o certo é inevitável. De manhã, o telefone tocou. Era Carla. Dona Lígia, temos um problema. O que houve? A Laura está se recusando a falar. Diz que só presta depoimento se a senhora estiver presente. Por um segundo, achei que tivesse ouvido errado. Eu? Ela disse que confia mais na senhora do que em qualquer um de nós. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria nunca mais olhar para aquela mulher, mas outra parte sabia. Se eu quisesse respostas e justiça, precisaria encará-la de novo. Aceitei. O presídio feminino ficava longe. O corredor cheirava a ferro velho e desinfetante barato. Quando entrei na sala de visitas, vi a Laura algemada, com o mesmo ar de tranquilidade ensaiada que usava no casamento. Mas os olhos... os olhos estavam diferentes. Havia medo ali. Dona Lígia. A voz dela era mais baixa, quase um sussurro. Eu precisava falar com a senhora. Cruzei os braços. Fale. Ela respirou fundo. Eu não mexi em nada das contas do Rafael. Eu juro. Quem fez isso foi o Gustavo. Ele usou o nome do seu filho para movimentar o dinheiro quando o cerco começou. Eu tentei impedir. Impedir? Você enganou o meu filho, Laura. Eu amava ele. A frase ficou pendurada no ar. Por um segundo, quase acreditei. Mas logo depois, ela completou. E é por isso que eu preciso da sua ajuda. O Gustavo fugiu. Se ele for preso, vai tentar me calar. Ele sabe que fui eu quem entreguei parte dos documentos para a polícia. Então é isso? Quer proteção? Quero sobreviver. E quero que o Rafael saiba que eu nunca quis o mal dele. Me aproximei devagar, os olhos fixos nos dela. Você destruiu o coração de um homem bom. Isso não muda, Laura. Ela baixou a cabeça e uma lágrima escorreu. Talvez fosse arrependimento, ou medo, ou só mais uma cena de quem aprendeu a fingir. Do outro lado do vidro, Carla observava tudo. Quando saí, ela me acompanhou até o corredor. O que acha? Ela mentiu a vida inteira, mas dessa vez,
Acho que disse a verdade sobre uma coisa. O Gustavo ainda tá solto. Carla assentiu, preocupada. Estamos rastreando ele. Mas se o Gustavo fugiu com os registros, a investigação pode desmoronar. Henrique apareceu no saguão, ofegante. Acabei de receber um e-mail sem remetente. A mensagem diz: vocês mexeram no que não deviam. Ainda há contas abertas. O sangue gelou. Carla pegou o celular. Isso veio de fora do país. Servidor anônimo. É uma ameaça. Fiquei parada, olhando para o chão. Aquela voz fria da Laura ecoava na cabeça. Ele vai tentar me calar. E pela primeira vez, entendi o que ela quis dizer. Aquilo não tinha acabado. Naquela noite, quando cheguei em casa, o Rafael me esperava sentado à mesa, os olhos vermelhos. Eu vi as fotos. A voz dele era um fio. E agora eu sei. Tudo o que você me disse era verdade. Sentei ao lado dele. Ele respirou fundo. Ela usou o meu nome, mãe. O banco ligou. Tinha uma movimentação suspeita em uma conta registrada como minha. Apertei a mão dele. Vamos resolver isso juntos. Ele assentiu. Mas antes de levantar, murmurou. O amor que eu sentia por ela acabou. Mas o medo ainda tá aqui. O relógio marcava 23h10. Lá fora, a rua parecia vazia demais. E por um instante, juro que vi uma sombra parada do outro lado da calçada, observando. Os dias seguintes foram um borrão. A cada nova ligação da investigadora Carla, meu coração parava por um instante. Parecia que o caso nunca terminaria. Na sexta-feira, ela me chamou até a delegacia. Dona Lígia, precisamos conversar pessoalmente. Quando cheguei, ela e o Henrique estavam diante de um mapa digital, cheio de pontos vermelhos piscando. O Gustavo foi visto ontem à noite no aeroporto de Lisboa. Escapou por minutos da equipe da Interpol. E agora? Carla me olhou com o senho franzido. Agora ele é um homem perigoso, sem nada a perder. E a senhora e o Rafael estão na lista dele. O chão pareceu sumir. Henrique se aproximou, tenso. Recebi outro e-mail. O mesmo remetente. Só uma frase. Nem tudo acabou. Aquelas palavras ecoaram como uma sentença. Carla passou as mãos nos papéis. Estamos pedindo proteção temporária. Policiais à paisana vão ficar na rua da sua casa. Mas, dona Lígia, eu preciso que a senhora tenha cuidado. Se algo estranho acontecer, uma ligação, um carro parado por tempo demais, me avise. Assenti, tentando disfarçar o medo. Naquela noite, choveu. As gotas batiam na janela como dedos impacientes. Rafael estava calado, lendo as mensagens no celular. É o advogado. Disse que conseguiram retirar meu nome das investigações. Sorri aliviada. Isso é ótimo, filho. É, mas não muda o que ela fez. Ele levantou, foi até o corredor e parou diante da foto do casamento. Ficou olhando por longos segundos. Sabe, mãe, o que mais me dói não é a traição. É perceber que toda a minha felicidade era encenação. Filho, eu dormi ao lado de uma criminosa. Como eu deixei isso acontecer? Abracei-o. Porque você amou, Rafael. E quem ama acredita. Ficamos assim por alguns minutos, até que o som do vento pareceu trazer algo mais. Um carro reduziu a velocidade em frente à casa. Os faróis varreram as cortinas. E por um instante, vimos uma silhueta parada do outro lado da rua. Rafael foi até a janela, mas o carro já tinha sumido. Deve ser um dos policiais, disse ele, tentando se convencer. Mas eu sabia que não era. Aquele pressentimento, o mesmo de 4 meses atrás, voltou. 2 semanas se passaram. As manchetes já falavam menos do caso. Mas dentro de mim, o medo continuava. Toda noite, eu trancava as portas 3 vezes e deixava a luz da varanda acesa. Foi numa manhã nublada que o telefone tocou novamente. O nome de Henrique apareceu na tela.
Dona Lígia, preciso que venha ao estúdio. É importante. O mesmo tom, a mesma urgência da primeira ligação. Por um segundo senti o tempo voltar. Peguei o casaco e fui. O estúdio estava vazio, as luzes apagadas, só o brilho do computador aceso. Henrique me recebeu pálido. Chegou isso para mim hoje cedo. Virou o monitor em minha direção. Um e-mail sem remetente, com apenas uma linha. Você destruiu a Laura. Agora quero te mostrar quem ela realmente era. Abaixo, um local e uma hora. Parque da Aclimação. Amanhã, 10 horas. Sozinha. Minha pele arrepiou. É ele? Henrique assentiu. Tudo indica que sim. Carla foi avisada imediatamente. De jeito nenhum a senhora vai sozinha. Vamos montar uma operação de vigilância. Mas eu sabia que aquele encontro era inevitável. Algumas histórias precisam de um ponto final, e o meu estava escrito ali. No dia seguinte, o parque amanheceu encoberto por uma neblina fina. Os policiais se posicionaram discretamente, e eu usei um microfone escondido sob o casaco. Henrique observava de longe, com fones no ouvido. Carla, em contato pelo rádio. Sentei num banco próximo ao lago. O tempo parecia suspenso, até que ouvi passos. Um homem se aproximou, alto, elegante, o mesmo sorriso ensaiado das fotos antigas. Gustavo Alencar. Professora Lígia, disse ele, com um tom quase cordial. Você devia estar preso. Ele riu. Preso? Eu só mostrei às pessoas o quanto são gananciosas. Elas se entregam fácil quando veem promessa de dinheiro. Você destruiu famílias inteiras. Eu dei o que elas queriam, esperança. A calma dele me revoltou, mas mantive a voz firme. Por que me chamar aqui? Ele se aproximou, os olhos brilhando. Para negociar. Pare de cooperar com a polícia. Diga que agimos sozinhos, eu e a Laura. E em troca, você e seu filho ficam em paz. E se eu recusar? O sorriso desapareceu. Então o seu filho paga. Antes que eu pudesse responder, a voz de Carla ecoou no ponto eletrônico. Agora! Homens surgiram de todos os lados. Gustavo tentou correr, mas foi imobilizado perto do portão. A arma que ele escondia caiu no chão, o som metálico ecoando pelo parque silencioso. Ele me olhou enquanto era algemado. Você acha que ganhou, professora? Outros virão. Respondi sem hesitar. Então eu derrubo um de cada vez. O sol começou a atravessar as nuvens. Carla se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Acabou, Dona Lígia. Mas dentro de mim eu sabia. Certas histórias nunca acabam de verdade. A prisão do Gustavo virou notícia nacional. As imagens do parque rodaram nos telejornais do país inteiro. Operação encerra rede de fraude que atuava em 4 estados. Foi o título que apareceu na tela da TV da minha sala. Rafael assistia ao meu lado, em silêncio. Quando a câmera mostrou o rosto do homem sendo levado algemado, ele respirou fundo e disse: Então é isso. Acabou. Mas a voz dele não tinha certeza, só cansaço. Eu não respondi. A gente nunca sabe quando algo realmente acaba. Às vezes, o fim é só o intervalo entre um medo e outro. Naquela noite, a casa ficou diferente. O silêncio não era de paz. Era de reconstrução. O mesmo tipo de silêncio que fica depois de um incêndio, quando o ar ainda tem cheiro de fumaça, mas a gente sabe que sobreviveu. 2 dias depois, Carla me chamou até a delegacia para oficializar o fechamento do caso. Quando cheguei, ela me recebeu com um sorriso discreto. Conseguimos, Dona Lígia. As provas da operação são irrefutáveis. Gustavo vai responder por estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e tentativa de extorsão. 28 anos, sem direito à apelação imediata. Fiquei parada, tentando absorver cada palavra. E a Laura? Foi condenada a 10 anos, com possibilidade de redução por colaboração. Ela ajudou a identificar outros integrantes da rede. Quase 40 pessoas presas no total. Henrique, que estava encostado na porta, completou.
e parte do dinheiro vai ser devolvida às vítimas, inclusive para o fundo de aposentadoria que ele usou no nome do Rafael. Senti os olhos marejarem. Tantos meses de medo e agora, enfim, uma pontinha de justiça. Carla fechou a pasta e disse baixinho: "A senhora salvou muita gente, sabia? Às vezes o bem começa num gesto de coragem pequeno. O seu foi enorme." Sorri, mas a voz não saiu. Talvez porque coragem para mim nunca foi sobre ser forte, e sim sobre continuar, mesmo tremendo. À tarde, Rafael me esperava na cozinha, preparando café. Aquele aroma quente que antes doía, agora começava a curar. Ele me olhou com um semblante sereno. A Carla me ligou. Ela disse que o processo está encerrado. Assente. Sim, filho. A vida pode recomeçar. Recomeçar. Parece fácil quando se diz, né? Não é fácil. Mas é possível. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando a fumaça subir da xícara. Mãe, eu nunca te agradeci de verdade. Se não fosse por você, eu ainda estaria preso numa mentira. Abracei ele sem dizer nada. O abraço de um filho adulto que voltou a ser menino. E naquele instante, eu soube. Não era vitória. Era sobrevivência. Algumas semanas se passaram. A imprensa perdeu o interesse, os jornais mudaram de assunto, e o país encontrou outro escândalo para comentar. Mas dentro da nossa casa, cada dia ainda era um exercício de reaprender. Rafael vendeu o apartamento onde morou com a Laura e alugou um pequeno perto do trabalho. Eu ajudei a decorar. Nada luxuoso. Apenas simples, limpo, novo. Enquanto pendurava as cortinas, ele me olhou e sorriu. Sabe, mãe, o amor que achei que me destruiria acabou me salvando. Porque foi esse amor que te fez lutar por mim. Não consegui responder. As lágrimas falaram por mim. Naquela noite, recebi uma ligação do Henrique. Dona Lígia, tenho uma notícia boa. Por favor, que seja a última surpresa da minha vida. Ele riu. Recebi uma nova encomenda. Casamento de uma ex-aluna sua. E adivinha quem vai me acompanhar? Quem? A Carla. Disse que quer garantir que nenhum investidor milagroso apareça por lá. Pela primeira vez em meses, ri de verdade. Aquele riso que nasce do alívio, não da alegria. Então tá em boas mãos, Henrique. Mas, por favor, sem fotos comprometedoras dessa vez. Prometo, professora. Desliguei o telefone e fiquei olhando pro teto, pensando em tudo o que tinha vivido desde aquele primeiro telefonema. 4 meses, só 4 meses. E a vida inteira parecia ter passado por mim. Fui até a varanda. A rua estava tranquila, o vento leve. Dessa vez, não havia sombras do outro lado. Só o reflexo da lua nas janelas das casas. Respirei fundo. A paz, quando finalmente chega, não faz barulho. Ela só se instala. E naquele silêncio, eu entendi. Às vezes, o bem não vence de forma grandiosa. Vence quando a gente se recusa a se calar. Obrigada por me ouvir até aqui. Se alguma parte dessa história mexeu com você, deixe nos comentários o número 4, para eu saber que você ficou comigo até o fim. Lembre-se, a verdade pode ferir, mas o silêncio, esse sim, destrói. 3 meses se passaram desde a sentença. A cidade voltou ao ritmo de sempre, mas dentro de mim, o tempo andava diferente. O medo tinha virado cansaço, e o cansaço, aprendizado. De manhã, eu ainda acordava antes do despertador, o corpo treinado por meses de alerta. Mas agora, quando olhava pela janela, o coração já não acelerava. O perigo tinha ido embora. Ou talvez só tivesse aprendido a dormir quieto dentro de mim. Rafael recomeçou devagar. Voltou a trabalhar na construtora, retomou o convívio com os amigos e o riso, aquele riso que parecia perdido, voltava aos poucos, tímido, mas verdadeiro. Um dia, ele me disse algo que nunca esqueci. Sabe, mãe, o amor que eu tinha por ela acabou.
Mas o que sobrou de tudo isso foi amor por mim mesmo. Aquela frase ficou na minha cabeça por dias. O amor próprio é o último que a gente aprende, e o primeiro que pode nos salvar. Numa tarde de domingo, recebi uma mensagem inesperada de Carla, a investigadora. Tem um grupo de vítimas precisando de orientação. Posso dar seu contato? Demorei uns minutos para responder. Depois escrevi: claro, se eu posso ajudar, tô aqui. E assim, sem planejar, virei uma espécie de conselheira informal. Senhoras que desconfiavam de propostas milagrosas me ligavam. Eu lia contratos, explicava termos ou simplesmente ouvia. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser ouvido sem julgamento. Transformar a dor em utilidade foi a forma que encontrei de não me sentir vítima, mas sobrevivente. Às vezes, penso na Laura. Não com ódio, nem com pena, mas com a curiosidade de quem olha uma fotografia antiga e tenta entender como tudo começou. Talvez ela tenha se perdido cedo demais. Talvez nunca tenha se encontrado. O que eu sei é que ela me ensinou uma das lições mais duras da vida. O mal nem sempre chega gritando. Às vezes, ele chega sorrindo e dizendo que quer ajudar. Há alguns dias recebi uma carta, sem remetente. Dentro, só uma folha datilografada. Alguns segredos não ficam presos para sempre,